Meu pai e eu fizemos uma caminhada pela trilha dos Apalaches e ele não seguiu as regras. Ele nos colocou em perigo mortal. A floresta é mais velha que você, mais velha que o seu Deus. Mostre respeito, ou seja, esquecido. Antigo ditado dos Apalaches. No verão, antes de começar a faculdade, decidi fazer uma trilha na trilha dos Apalaches. Eu vinha planejando isso há anos. Caminhadas diárias pelas matas da minha cidade, acampamento solo, coletando equipamentos um por um, com o que eu conseguia juntar. Quando contei ao meu pai, ele insistiu em vir comigo. Para proteção, disse ele. A ironia é amarga agora. Eu tinha proteção. Tinha meu maço de sálvia e alecrim, moedas, uma mecha do meu cabelo, um sachê de sal e pregos de ferro que eu guardava bem fundo na minha bolsa. Herança da minha avó, que nunca entrava na floresta sem os dela. Eu também tinha proteção contra os predadores mais mortais. Spray de urso, uma faca, um taser. Mas nenhum talismã no mundo poderia me preparar para o que iríamos despertar. Quando mostrei meus suprimentos ao meu pai, ele riu. Você quer dizer seus saquinhos de tempero e bugigangas? Eles não vão te salvar de um urso ou de um assassino. Não era para ser assim, murmurei. Regra 1. Mantenha sal e ferro com você. Aprendi que o sal purifica e o ferro protege. Uma linha de qualquer um deles pode significar a diferença entre voltar para casa ou ser levado. O início da trilha estava muito silencioso quando chegamos. Nada tranquilo, vazio. O ar parecia estranho, como se a floresta estivesse esperando por algo, observando. As folhas não farfalhavam. Os pássaros não cantavam. Papai não percebeu. Ele seguiu em frente com botas novas, assobiando uma melodia desafinada. Seu som alegre morreu instantaneamente depois de sair de seus lábios, engolido pela floresta. Fiquei em silêncio. Enfiei o prego de ferro sob a camisa, onde ele roçava minha clavícula, frio contra a pele. Regra 2. Não assobie na floresta, dizia minha avó. Isso chama os espíritos. Caminhamos por horas. À medida que a tarde passava, as árvores mudavam. Os pinheiros ficavam mais próximos, mais próximos, mais próximos. Seus troncos eram grossos demais, a casca retorcida e enegrecida como carne queimada. O ar ficava quente e úmido apesar da altitude, úmido como uma respiração presa. A luz mal filtrava através da copa espessa. Mesmo no meio do dia, estava cinza e escuro. Foi então que senti. Não vi. Senti. Como se algo enorme, antigo e frio tivesse se mexido sob a terra e aberto um olho. Parei de andar. Papai percebeu e se virou. "Você vem, Ellie!" gritou ele, segurando uma bengala que provavelmente encontrou em algum lugar na beira da trilha. Ele tinha acabado de quebrar 2 regras de uma só vez. Regra 3. Não diga seu nome muito alto. Isso deixa que saibam quem você é. Regra 4. Nunca tire coisas da floresta. Deixe cada pedra, cada galho e cada osso como os encontrou. Lembrei-me, algumas coisas pertencem à floresta, algumas coisas a protegem. Menti, percebendo que de alguma forma tínhamos nos desviado da trilha principal. Espero que não muito longe. Eu não deveria ter seguido meu pai às cegas, sabendo que ele não sabia ler as placas de trilha. Regra 5. Fique longe de gritos que você não conhece. Alguns lugares são estreitos, eu lia. O tempo se dobra, as trilhas mudam. Você pode caminhar para sempre e nunca sair. Continuamos tentando voltar para a trilha principal. Então, a vimos, bem no centro da trilha. Uma pilha de pedras enegrecidas, circundando um pedaço de terra nua, e no centro dela, um feixe de galhos firmemente presos com cabelo. Humano, pela aparência. Longos fios loiro-avermelhados, emaranhados com algo escuro. O ar fedia, cobre, podridão e sangue grudados no solo. "Deixe", eu disse, minha voz baixa e ríspida. "É um aviso."
Papai se ajoelhou e cutucou o galho com sua bengala. Provavelmente só um projetinho esquisito de vodu de algum caminhante. Não deixe que isso te assuste. E então ele murmurou, superstição sem sentido, baixinho. Pai, pare, não toque nele. Mas era tarde demais. O galho espalhou as pedras. O vento mudou instantaneamente. Cortante, frio, sobrenatural. Cortou as árvores, embora nenhum galho se movesse. Então veio o apito, não como a melodia arrastada do papai. Era um som penetrante, lento, quase humano, que subia e descia de um jeito que fazia meus dentes doerem. Vinha do nada, de todos os lugares. Atrás de nós, à frente. Papai se levantou abruptamente. Você ouviu isso? Agarrei o braço dele. Não olhe para trás. Não fale, ande agora. Caminhamos, mas agora todos os sinais de trilha haviam desaparecido. As árvores se fecharam atrás de nós. Passamos pela mesma árvore repetidas vezes. Sua casca rachada em 3 cortes profundos e verticais, largos demais para serem de um urso. Como diabos estamos andando em círculos? Latiu papai. Estávamos andando em linha reta o tempo. E todo! Um segundo assobio cortou o ar, mais perto dessa vez. Corram! Gritei. Corremos! Galhos nos atacavam. Uma névoa desceu de repente e obscureceu nossa visão. Algo se movia entre as árvores conosco. Membros longos, anormalmente rápido. Vislumbrei. Uma forma com muitas articulações. Um corpo que se curvava para o lado errado. Um rosto que brilhava e mudava, exibindo o meu rosto. Depois o dele. Depois, nenhum dos dois. Regra 6. Isso não é um veado, minha avó me sentou, com uma expressão grave no rosto. Se anda como um cervo, mas as juntas são desajeitadas. Se olha para você como se te conhecesse, se fica em pé sobre 2 pernas. Corra, não grite, não olhe para trás. Olhar para trás é um convite para seguir. Não paramos de correr até a noite cair e a coisa não estar mais atrás de nós. Papai desabou sobre um tronco, ofegante e pálido. Acho que estamos perdidos, sussurrou ele. Você acha? Sibilei, já procurando o sal na mochila. Devíamos montar acampamento, eu disse. De jeito nenhum vamos encontrar uma saída no escuro. Ele não se mexeu, apenas ficou sentado ali, tremendo. Ele, aquela coisa, parecia um veado, mas não era. Parecia um homem. E a cara... Meu Deus, a cara... Ele se perdeu. Você não devia ter tocado nas pedras. Minha voz saiu inexpressiva. Ajude-me com o fogo. O jantar estava sem gosto. Silencioso. Nem me dei ao trabalho de terminar a comida. Espalhei um anel de sal ao redor do acampamento e coloquei pregos de ferro em cada canto. Foi tudo o que consegui fazer. Acordei na escuridão absoluta. O fogo estava apagado. A floresta estava silenciosa. Um silêncio mortal, como um assassino, se aproximando furtivamente de uma vítima adormecida. Então eu ouvi. Pai, pai, me ajude, minha voz. Mas não. Desafinada como uma gravação tocada na velocidade errada. A cadência toda errada, como alguém tentando falar uma língua que não entendia. Eu congelei de medo, meu coração batendo forte no peito. Papai já estava fora da barraca, tropeçando em direção ao som. Ellie, onde você está? Ele gritou. Eu irrompi da barraca e agarrei seu braço. Não sou eu, estou bem aqui. Ele pulou e gritou em alarme e então se virou para mim tremendo. Então quem diabos é esse? Escute. Ficamos em silêncio. Então, pai, estou com medo. Por favor, me ajude. Mais perto. E mais perto. O mato farfalhava logo depois da linha das árvores. Eu me virei lentamente. Algo estava parado logo além da borda do acampamento. Olhos brilhantes, não olhos de animais, inteligentes, pacientes, observadores. Regra 7. Se você vir olhos brilhantes, corra mais farfalhar. Mais olhos. De volta ao acampamento. Agora, sussurrei.
Voltamos aos tropeços. Joguei o resto do sal ao redor da fogueira em um círculo frenético, com as mãos tremendo enquanto lutava para reacender as chamas. Das árvores veio novamente: Pai, Ellie, ajude-me! Ajude-me! Vozes se sobrepuseram, mudaram, se distorceram em gargalhadas gorgolejantes. Mais olhos brilhantes emergiram. 5, 6, talvez uma dúzia. Todos muito altos, piscando e reaparecendo em diferentes pontos, como se aquilo a que pertenciam não andasse, mas rastejasse. Nos aconchegamos perto do fogo. Joguei sálvia nas chamas e ela chiou e faiscou. Alguns olhos piscaram, outros apenas olharam fixamente. Então, uma das vozes sussurrou bem do lado de fora da luz do fogo: Você não deveria ter tocado nisso. As vozes continuavam circulando o acampamento. Algumas choravam, outras riam. Algumas sussurravam coisas que eu não conseguia entender, nem em inglês, nem em nenhuma língua que as pessoas deveriam conhecer. Os sons rangiam nos meus tímpanos e eu tapava os ouvidos. Papai estava sentado rígido e pálido ao meu lado, com os olhos arregalados, apertando o prego de ferro que eu havia enfiado em sua palma mais cedo. Parecia que ele queria gritar, mas não conseguia abrir a boca. Como se algo pudesse entrar se o fizesse. Eu sabia que não conseguiríamos dormir. Não conseguiríamos nem piscar por muito tempo. Esperamos, o fogo nossa única defesa. Minha mão pairou perto da bolsa de sal, embora estivesse quase vazia agora. Algo tremeluziu na borda das chamas. Não nas sombras, dentro da própria fogueira. Um rosto, não um reflexo. Um rosto, observando, sorrindo, faminto. Isto não é apenas uma assombração, sussurrei. É um local de alimentação. A floresta nos havia selado. Ela queria histórias, memórias, rostos, carne, e nós havíamos invadido. Tínhamos tocado o que era sagrado, quebrado as antigas leis. Um pouco depois da meia-noite o fogo estava baixo. E foi então que o riso parou, substituído por outro som. Passos, bem na beira do sal, pesados, humanos. Então, Ellie, você sempre amou a floresta. Eu congelei. Aquela voz era da minha mãe. Ela morreu quando eu tinha 8 anos. Ela tinha sido enterrada no cemitério da igreja, 3 cidades depois, com os pulmões cheios de pneumonia e orações. Eu não ouvia a voz dela há quase uma década, mas a reconheci instantaneamente. Eu me virei. Eu tinha que me virar. Algo estava parado do lado de fora da linha do sal. Parecia ela, à altura certa. O mesmo vestido da foto do funeral em nossa lareira. Mas o rosto, fora, derretido, sorrindo muito largo, olhos muito grandes e vidrados. Não piscava, não respirava. Regra 8. Se você ouvir seu nome, não responda a esta. É uma das regras mais importantes. Não importa quão familiar seja a voz, não importa quão docemente ela chame, não é quem você pensa que é. Atrás dele, algo maior se mexeu nas árvores. Algo alto o suficiente para roçar os galhos mais baixos. Chifres raspavam a casca enquanto se movia, mas não parecia um veado. Parecia algo vestindo um veado. Papai estava choramingando agora. A culpa é minha, ele sussurrou. A culpa é minha. Eu não discordei. Olhei de volta para a figura da mamãe. Ela se inclinou para a frente. Um pé descalço testou a borda do sal. As pontas dos dedos dela ficaram pretas instantaneamente quando cruzaram a linha e racharam, esfarelaram, como papel queimado. Ela sibilou e recuou. Ótimo. O sal aguentou. Mas eu não sabia quanto tempo duraria. Eu não sabia mais o que fazer. Então, fiz a única coisa que me restava. Pedi ajuda. Tirei da mochila as últimas oferendas. 3 pequenos itens embrulhados, em pano, uma moeda, um pedaço de pão e uma mecha do meu próprio cabelo. Caminhei até o centro do acampamento, com os joelhos tremendo, e os coloquei cuidadosamente sobre uma pedra lisa perto da fogueira. Então,
sussurrei as palavras mais antigas que conhecia. Palavras que minha avó me ensinou quando eu mal tinha idade para falar. Para aqueles que caminharam antes, para aqueles que guardam o verde, não queremos fazer mal algum. Vamos passar despercebidos. Regra 9. Deixe oferendas se você precisar passar por solo sagrado uma moeda, um doce, um pedaço de pão. Os anciãos observam. Seja educado, seja grato, não diga os nomes deles. A floresta estremeceu. O vento rugiu repentinamente através das árvores, embora as folhas não se movessem. Um gemido profundo ecoou sob a terra, como raízes antigas se libertando. As figuras na beira do sal sumiram. Os olhos nas árvores desapareceram. Até o fogo se acalmou. A floresta ficou mortalmente silenciosa, não segura, não vazia, mas ainda assim, como se algo antigo tivesse acabado de virar a cabeça, decidindo, por enquanto, nos deixar ir. O sol começava a nascer. Agora, eu disse, agarrando meu pai pelo pulso. Vamos agora. Não falem, não olhem para trás. Não levamos nada. Não precisávamos. Tudo o que deixamos para trás agora pertencia à floresta. Segui uma trilha que não existia antes. Uma trilha de samambaias e musgo esmagados, iluminada fracamente por um brilho prateado que se filtrava através da copa das árvores. Uma trilha de veados, mas não de verdade, um presente, uma chance. Caminhamos. Quando o sol nasceu por completo, nos vimos cambaleando para fora da linha das árvores, de volta ao estacionamento de cascalho perto do início da trilha. Nosso carro ainda estava lá, coberto de folhas. Não conversamos até estarmos a 3 cidades de distância. Papai dirigia como se tivesse acabado de sair da prisão. Mãos pálidas, olhos arregalados. Finalmente, ele olhou para mim e disse: "Você disse que tinha proteção." Eu disse. "E funcionou?" Ele perguntou nervoso. Eu não respondi, porque eu não tinha certeza se tinha, porque às vezes a floresta deixa você ir embora, e às vezes ela simplesmente te segue para casa.